Olá, eu sou Lena Almeida, astróloga, e hoje eu vou falar para vocês sobre o signo de Gêmeos, aquele que é inconstante, impaciente, que está sempre buscando uma informação nova, que sempre quer conhecer alguma coisa nova, que está sempre se comunicando, trocando ideias, falando pra caramba, aquele signo que a gente reconhece de longe o bom geminiano, o geminiano raiz, que é aquele que está sempre trocando informações, que conversa com todo mundo, que é amigo de todo mundo, que não leva briga para casa, que está sempre brincando, que está sempre muito comunicativo e disposto a aprender alguma coisa. Vamos entender quem é Gêmeos? Esse vídeo, ele não é só para quem tem o Sol em Gêmeos, mas para quando o Sol está passando pelo signo de Gêmeos, e para você que tem o ascendente ou a lua em Gêmeos. Vamos entender um pouco essa energia geminiana de uma forma geral e não específica para os geminianos raiz. Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, um planeta que está muito relacionado ao aprendizado, ao nosso cognitivo, à nossa forma de conhecimento, a como eu divido a ideia. Gêmeos é um signo de elemento ar e de ritmo mutável. Isso significa que a expressão vem do pensamento, do conhecimento, do entender de forma racional, e é sempre uma finalização de ciclos, né? Afinal de contas, o signo mutável, ele é sempre aquele final, por isso que Gêmeos tem relação com a primavera, com o final da primavera, aonde eu me preparo para a próxima estação. Então, eu tenho daí aquela capacidade de Gêmeos de mudar de opinião, de pensar diferente, de trocar de ideias, eu pensei aqui, mas eu estou indo para lá. Isso é Gêmeos. Gêmeos também, ele tem uma relação com a casa 3 do zodíaco, que é a casa dos irmãos, a casa da vizinhança, a casa do aprendizado. Gêmeos é um signo ambivalente, contraditório, porque ele pensa muito, e ele pensa o tempo todo, e ele pensa daqui, pensa dali, ele olha para cá e olha para lá, ele quer azul, mas ele quer verde, ele ama o amarelo, mas ele prefere o roxo. Ele não sabe exatamente o que ele quer, ou ele quer os dois, ou ele quer tudo, ou ele quer um pouco de cada, depende da hora. Essa capacidade de mudar de opinião, de trocar de ideias, de estar sempre olhando para as coisas, faz com que Gêmeos seja eternamente curioso, inquieto, comunicativo, versátil, adaptável e maleável. Gêmeos é aquele signo que se dá bem nas situações mais complexas, desconfortáveis, vamos dizer assim. Ele tem aquela capacidade de, com o jeitinho dele, se adaptar e se organizar naquele lugar. Gêmeos é muito inquieto, ele está sempre buscando, buscando, buscando aprender, aprender, aprender. E justamente por isso ele não consegue o aprofundamento, ele não consegue estabilizar o pensamento, ele está sempre buscando uma coisa nova. Então ele pode se tornar, por exemplo, superficial, ele pode se tornar aquela pessoa que não se fixa muito, mas isso não é um defeito em si, tá? Ele pode ser uma característica, porque ele pode ser aquele médico, por exemplo, generalista, que sabe um pouco de cada coisa, o médico da família, sabe? Aquele que é multipotencial e que faz um pouco de cada coisa, e ele não se especializa, ele não é o especialista, ele é aquele que faz um pouquinho de cada coisa até fazer com que o jeito dele seja único e exclusivo. Então, Gêmeos, ele de fato é superficial, porque ele está sempre mudando de opinião, buscando coisas novas, se movimentando. Isso não quer dizer que seja ruim, isso só quer dizer que ele é inquieto e está sempre olhando para outra coisa o tempo todo. Afinal de contas, ele é duplo, né? Ele é um signo duplo. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue entender um pouco melhor os Gêmeos. E quem é o geminiano, né? Aquele que tem o Sol em Gêmeos. Bom, para começar, o geminiano, ele é aquela pessoa que parece que não envelhece. Ela está sempre alegre, está sempre brincando, está sempre conversando. Aliás, a comunicação é o ponto forte do geminiano, né? Ele precisa se expressar o tempo todo. Ele precisa entender o mundo de forma racional, compreender isso e se expressar. A expressão é muito importante para o geminiano. O geminiano, quando não muito bem resolvido, ou quando mal aspectado, o Mercúrio no mapa
né, no nosso mapa, na verdade não só de Gêmeos, no mapa de todo mundo, ele tem uma propensão a alguns problemas como os neurológicos e os respiratórios. Gêmeos rege o ombro e a parte dos braços, então ele pode ter problemas nessas áreas, né? Ombros, braços. Gêmeos também rege o sistema respiratório. Então, via de regra, é uma doença muito comum para os geminianos. As respiratórias também é muito comum para quando o Sol está em Gêmeos, né? Olha só, as coisas conversando. As doenças respiratórias. A gente tem aquela fase, aqui no Brasil, por exemplo, a gente está entrando no outono, né? Nós estamos no outono. E aí, esse momento de quase inverno, explodem as doenças de sinusites, rinites e asmas, porque Gêmeos, respiração, todo o sistema respiratório. E aí a gente também tem a questão da sobrecarga mental. Se Gêmeos é um signo de ar, que está sempre pensando, 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 mudando de ideia, e pensando de novo, e pensando, ele vai ter uma sobrecarga no sistema neurológico. Então ele pode ter, os geminianos têm mais propensão a exaustão mental. Mas não é só geminiano. Se você tiver, por exemplo, um Mercúrio mal aspectado, pode ser que isso aconteça. Dependendo dos planetas que você tem no signo de Gêmeos, também isso pode acontecer. Tá? Isso é só um exemplo para você entender. Mas é uma vulnerabilidade dos geminianos. Outras vulnerabilidades do geminiano, as questões de hipotiroidismo, problemas do metabolismo, como eu já disse, problemas de ombros e traqueia, tá? São pontos mais vulneráveis. Geminianos, então, são essencialmente racionais e cerebrais. Eles precisam analisar, entender as coisas sempre de uma forma pensamento, e eles estão sempre buscando informação, então eles são inquietos e estão sempre buscando. Eles estão sempre se movimentando no sentido de aprender mais, de saber mais, de conhecer mais. Como eles são mutáveis, eles são extremamente camaleônicos, adaptáveis, versáteis, eles são aquela a facilidade de se adequar dentro da situação onde está acontecendo. E aonde geminianos trabalham bem, né? Os melhores trabalhos, de regra, todos aqueles que envolvem a capacidade de pensar, de se comunicar, de trocar. Então, por exemplo, os vendedores, os youtubers, os comerciantes que precisam se comunicar, os repórteres, os professores, nada que seja muito aprofundado. Então, o professor, não aquele que vai fazer pesquisa, mas aquele que está lá transmitindo conhecimento e conversando com o aluno, e que é muito alegre, que é muito bom de papo, normalmente ele é geminiano, ou ele tem uma ênfase no signo de Gêmeos. Isso é normal por causa da habilidade de comunicação. E aonde que Gêmeos não funciona? Em algum trabalho que seja igual todo dia, onde tem uma rotina exagerada, onde tem uma disciplina exacerbada, aonde as coisas sejam muito iguaizinhas, ou em lugares onde o emocional, o irracional impere, porque ele precisa pensar e ele precisa comunicar o que ele pensa sempre. Se você tem o Sol no signo de Gêmeos, então se você nasceu geminiano, você vai ver o mundo pela ótica do pensamento, da compreensão. E todas essas características que eu falei para você, da capacidade de conhecimento, da busca, da habilidade de transmitir o que você pensa, de se comunicar, de conhecer, de explorar cada vez mais informações, essas características precisam ser vivenciadas a fundo, porque quando eu tenho o Sol onde eu tenho meu signo, né? O Sol relacionado ao meu signo, aquelas características elas precisam ser vividas a fundo, porque tem a ver com o meu propósito de vida, tem a ver com os meus objetivos racionais, tem a ver com a minha realização. Então, se você é geminiano de Sol, é muito importante que você aprenda que esse contato, esse contínuo, esse conhecimento, esse explorar é, constante das coisas precisa fazer parte de você. Você precisa estar sempre explorando, buscando, se desafiando ao novo e sempre buscando coisas novas. Isso é muito importante para você que tem um Sol no signo de Gêmeos. E se você tiver, por exemplo, não o Sol, mas a Lua no signo de Gêmeos. Se a Lua é o meu emocional, a minha capacidade de conectar com as minhas energias intuitivas, ele é o meu inconsciente, é o que me nutre, o que me faz aquela sensação de bem-estar. Eu preciso lembrar sempre
que através da comunicação eu consigo me sentir melhor, que através da comunicação eu preciso me expressar. Os meus sentimentos primeiro passam pelo aspecto da comunicação, da compreensão racional, e depois eles são expressos como emoção. Eu preciso aprender a integrar dentro da minha vida a capacidade de aprender. Eu preciso entender que, sendo uma lua em gêmeos, eu vou ter uma predisposição muito maior de mudar de humor, de pensar uma coisa e depois pensar outra, sentir várias coisas ao mesmo tempo. Aquela pessoa que chora e ri ao mesmo tempo, às vezes ela tem uma lua em gêmeos, ela vai do céu ao inferno muito rápido, mas nunca vai muito ao céu e nunca muito ao inferno. Lembra que gêmeos é mais superficial, ele fica numa primeira superfície, porque ele está explorando tanta coisa ao mesmo tempo, que ele não tem tempo de se aprofundar muito, então ele fica no superficial. Isso é uma característica e não necessariamente um defeito, tá? Agora, se você tiver o ascendente em gêmeos, né? Então, aí a coisa se manifesta assim no corpo, né? Aquela figura mais alongada, mais esbelta, que se movimenta muito, que fala muito com as mãos, muitas vezes é geminiano, aquela pessoa que não envelhece. Gêmeos, ascendente gêmeos é maravilhoso para você ter lá seus 60 anos com cara de 40, porque não envelhece. Geminianos de ascendente, eles são alegres, eles são juvenis para sempre, eles estão sempre brincando, eles precisam se comunicar onde eles estão. O ascendente, ele é como se fosse uma porta, aonde eu me comunico com o mundo, mas aonde eu me expresso e aonde o mundo me atinge também. Então, se eu tenho gêmeos ali, eu vou me comunicar mais, eu vou buscar mais coisas, eu vou precisar fazer essa troca permanentemente. Então, eu preciso estar sempre me envolvendo com as pessoas, e as pessoas me impactam também. As pessoas, a partir do externo, eu também sou muito mexido e eu sinto muito as coisas que me acontecem. Afinal de contas, se é uma porta de entrada, é uma porta de saída. Se eu tenho um sol em gêmeos, eu vou ter, é muito importante que eu tenha consciência dessas qualidades. E quando o sol passa em gêmeos e eu tenho sol em gêmeos, isso vai ser mais potencializado ainda, porque eu vou estar recebendo uma energia ainda maior dentro do meu consciente, das características, né, que eu tenho. Agora, se eu não sou geminiano, né, de sol, se eu não tenho a lua em gêmeos, o ascendente em gêmeos, tudo bem, eu tenho gêmeos em algum lugar do mapa. E no lugar onde eu tenho gêmeos, quando o sol passa por gêmeos, eu fico mais curiosa, mais disposta a fazer essas trocas, eu vou buscar mais informação. Então, aonde você tem gêmeos no seu mapa, se você não tem nem o sol, nem a lua, nem o ascendente em gêmeos, é aquele lugar onde você vai ter um movimento quando o sol entra em gêmeos, aonde eu vou despertar minha curiosidade, onde eu vou querer me comunicar mais, aonde as coisas vão acontecer. Então, quando o sol entra em gêmeos, é um período muito legal para a gente despertar a nossa curiosidade, a nossa capacidade de querer descobrir o mundo, de querer entender como tudo funciona, de querer olhar para o todo e conseguir pegar um pouquinho de cada coisa, nem que seja só um pouquinho, para formar o nosso repertório único. Então, quando o sol está em gêmeos, a gente fica mais comunicativo, a gente fica muito mais predisposto a trocar informações, a gente fica mais alegre, mais feliz. Porque gêmeos é um signo que dificilmente vai levar profundamente uma dor. É claro que eu estou dizendo isso de uma forma muito arquetípica, gente, claro, todo mundo tem outros posicionamentos no mapa, mas geminianos precisam viver mais na alegria, mais na comunicação, mais na curiosidade, do que numa coisa mais densa, mais aprofundada e mais dolorosa. Então, se você tem o sol em gêmeos, ou se o sol está passando pelo signo de gêmeos, aproveite, se comunique mais, aprenda coisas novas, se divirta no processo. Eu sou Lena Almeida, astróloga. Se você gostou desse vídeo, dá um like, curte o canal, compartilhe o vídeo, convida seus amigos para conhecer. Sempre vai ter uma informação nova. E se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu algum aspecto, se você quer perguntar alguma coisa, é só deixar no comentário. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, na descrição do meu canal tem outras formas de contato. Até logo!